Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vou trazer uma mensagem que fala de um personagem bíblico muito conhecido, que se chama Pedro. Pedro chegou a um nível, dentro do Evangelho, dentro da Palavra de Deus, muito elevado. O próprio Jesus falou que sobre essa rocha edificaria a minha igreja, falando sobre Pedro. Pedro ganhou a chave que liga o céu e a terra. Pedro, com uma pregação, ganhou mais de 3.000 almas. E a sombra de Pedro curava. Os enfermos passavam pela sombra de Pedro e ficavam curados. Mas não foi à toa que Pedro chegou a um nível tão elevado dentro do Evangelho. Não foi de um dia para o outro. Pedro cumpriu alguns princípios bíblicos que agradam o coração de Deus. Vamos ver quais são esses princípios bíblicos? Lá em Lucas 5, do 1 ao 10, a palavra de Deus fala da grande pesca, a pesca maravilhosa e o chamado dos primeiros discípulos, entre eles Pedro. Vamos lá? No versículo 1 dessa passagem de Lucas 5, a palavra de Deus diz que a multidão buscava Jesus para ouvir a palavra de Deus. A multidão, assim como Pedro, buscava Jesus não pelo que ele pode fazer, mas sim pelo que ele era. No versículo 3, a palavra de Deus diz que Pedro ajudou a proclamar o Evangelho de Cristo. Numa certa ocasião, Jesus queria falar com a multidão e pediu para que Pedro afastasse o barco um pouquinho afastado da areia para que ele pudesse ensinar a multidão. E Pedro não pensou duas vezes. Pedro afastou o barco e cedeu o barco para que Jesus pudesse subir e proclamar o Evangelho. O barco era o instrumento de trabalho de Pedro. E Pedro não negou Jesus. Pedro ajudou a proclamar o Evangelho, cedendo o barco para Jesus. No versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz que Pedro confiou na palavra de Jesus. Pedro confiou na palavra profética. Pedro tinha pescado a noite toda. E não apanhado nada. E Pedro era um pescador experiente. Pedro vivia da pesca. E ele não pegou nada a noite toda. E chegou de manhã, Jesus falou: volte para o mar e lança a rede. E Pedro obedeceu Jesus, voltou para o mar e lançou a rede. E pegou uma grande quantidade de peixe, que não cabia nos barcos. No versículo 7, a palavra de Deus diz que Pedro ajudou o próximo. Depois de ele obedecer Jesus, acreditar na palavra profética vinda de Jesus, ele pegou uma grande quantidade de peixe que não cabia no seu barco. Ao invés de ele jogar fora, ao invés de ele deixar estragar, não, ele chamou outros pescadores e dividiu. Chegou ao ponto de quase afundar 2 barcos. Pela grande quantidade de peixe, chegou ao ponto de 2 barcos quase afundarem. Então Pedro se preocupou com o próximo, dividiu o que estava sobrando, dividiu o que ele tinha. Amém, irmãos? No versículo 8, a palavra de Deus diz que Pedro se prostrou aos pés de Jesus. Irmãos, nós temos que se prostrar aos pés de Jesus. A gente tem que reconhecer a grandeza de Jesus e a nossa pequenez. A gente tem que saber que ele tem que crescer para a gente diminuir. Então, irmãos, Pedro se prostrou aos pés de Jesus depois de ter recebido o milagre, depois de ter prosperado. Pedro se prostrou aos pés de Jesus. E no versículo 11, a palavra de Deus diz que Jesus chamou Pedro. E Pedro largou tudo que tinha para seguir Jesus. Pedro largou tudo que tinha. Pedro largou a rede, largou os barcos, foi seguir Jesus. Tem época na nossa vida que a gente vai ter que largar aquilo. A gente vai ter que largar algo para que a gente possamos seguir Jesus. E nem sempre essas coisas, as coisas ruins, o barco e a rede, era instrumento de trabalho de Pedro. Ele sustentava a família dele com a rede e com o barco. Mas sabe por que Pedro largou a rede? Porque Deus falou: você não será mais pescador de peixe, você será pescador de homens. Então Pedro não precisava mais da rede. Pedro precisava da palavra de Deus. Pedro precisava da palavra de Deus para poder
agora seguiu o seu propósito, que era ajudar Jesus a conquistar almas. Pedro não precisava mais da rede, Deus precisava da palavra de Deus. Amém, irmãos? Tem coisas que a gente vai ter que deixar para trás para a gente continuar seguindo Jesus. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque só Jesus salva.